Bom dia a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja mudando a sua vida nessa manhã. Amém? Vamos estar compartilhando hoje um texto que está em Lucas, no capítulo 24. Se você quiser, já pode abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 24, é um texto bastante conhecido. Eu acho que todos conhecem. A partir do versículo 13. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este, o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Baixa sua cabeça, em nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Que nesse momento o teu Espírito Santo possa ter liberdade de estar agindo na nossa vida. Que seja, Senhor, um canal de bênção para todos aqueles que estão hoje nesse lugar e que necessitam ouvir a tua voz e necessitam ouvir a tua palavra, uma palavra que venha trazer, Senhor, esperança, uma palavra que venha trazer conforto, uma palavra que venha trazer vida. Que o Senhor possa nessa manhã estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O solo da Mariana. Você vai fazer o solo agora? Aí?
Ah, já fez? Ah, já fez, pastor. Amém. Glória a Deus. Esse texto, vamos voltar para cá. Esse texto, ele está no contexto da crucificação e morte de Jesus Cristo. Na sexta-feira, Jesus foi preso, foi condenado. Jesus passou por todas as humilhações que nós conhecemos. Foi espancado, sofreu escárnio, carregou uma cruz muito pesada, foi até aquele morro. Ali ele foi pendurado naquela cruz, com aqueles pregos entrando nos seus braços, nos seus pés. Jesus ali, então, naquela humilhação, ele morreu. Isso aconteceu numa sexta-feira. Jesus foi enterrado às pressas. Se você ler o capítulo 23, já estava se aproximando o sábado, e o sábado dos judeus começam às 18 horas. Então Jesus foi meio que enterrado às pressas, colocaram ele envolto nos panos e colocaram ele dentro do sepulcro. Por isso que aqui no capítulo 24, quando você lê lá no versículo 1, você vê que as mulheres acordaram de madrugada e foram ao sepulcro para levar perfumes, especiarias, para poder preparar o corpo de Jesus da maneira correta. Porque durante o sábado eles não fazem nada. Esses discípulos estavam ali em Jerusalém. E pela a narrativa você percebe que eles eram muito próximos de Jesus. Nós lemos aqui e eles descreveram com alguns detalhes o que aconteceu na manhã daquele domingo. As mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo de Jesus, tiveram a visão de 2 anjos que anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Aquelas mulheres voltaram, Pedro foi correndo até o túmulo, não encontrou o corpo de Jesus. Pedro voltou, deu o relatório, e apesar de toda essa trama, apesar de todas as circunstâncias, esses 2 discípulos, eles decidiram voltar para Emaús. Eles decidiram voltar para a sua cidade. Emaús era uma pequena vila que ficava a 12, 16 quilômetros de Jerusalém, não era muito longe. A caminhada a pé, se levava aí entre 2 e 3 horas para chegar lá. E você observa que esses 2 discípulos, eles tomaram a decisão de voltar a viver conforme eles viviam antes de aparecer Jesus Cristo. Antes de Jesus aparecer na vida deles. E por que eles tomaram essa decisão de voltar? Por que eles tomaram essa decisão de abandonar? Nem a curiosidade de saber onde estava o corpo de Jesus fez com que eles ficassem em Jerusalém, mas fizessem eles tomar uma decisão de voltar para a sua antiga vida. Para um modo de viver antigo. Eu vou voltar lá para a minha vida, para a minha aldeia, eu vou voltar a plantar, a colher, a tratar dos meus rebanhos, dos meus gados. Eu vou voltar a viver conforme eu vivia antes. Esses 2 discípulos, eles voltaram e tomaram essa decisão, porque o seu coração havia uma profunda decepção. Havia uma decepção clara de que eles esperavam, e eles mesmos falaram isso no versículo 21. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Então aqueles 2 discípulos, eles viram Jesus ali, morto naquela cruz, e eles imaginaram e pensaram: olha, todos os meus sonhos, os meus projetos, tudo aquilo que eu imaginei que Jesus Cristo fosse fazer por mim, morreu, acabou, se findou. Os meus sonhos foram embora. Eu contava muito com Jesus Cristo para me ajudar nesse momento agora, porque o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano, e eles dependiam muito de Roma, e eles queriam ter um libertador, um outro Davi, um outro Moisés, um outro Elias, que pudesse se levantar com mão forte, pegassem espadas e libertasse o povo daquele cativeiro. Mas Jesus morreu. Jesus morreu. Acabou. Aquela decepção consumiu esses 2 homens. E foi essa decepção que fez que eles tomassem a decisão de voltar. Eu não sei como você entrou nessa manhã,
Mas talvez você esteja com o teu coração decepcionado. Talvez você esteja triste, talvez você esteja angustiado com algo que aconteceu, que você não esperasse que acontecesse. E você está pensando, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar tudo. E eu vou voltar a viver como eu vivia antes. Por que eu vou continuar nesse lugar? Por que eu vou ficar em Jerusalém? Por que eu vou continuar nessa igreja? Por que eu vou continuar vindo aqui? Tamanha decepção que eu sofri. E por que eu tenho que continuar? Talvez o teu coração hoje esteja gerando essa dúvida. E você esteja pensando em voltar a viver conforme você vivia antes. A esperança do Messias, Salvador, tinha se esvaído como fumaça, tinha morrido. Eles foram capazes de descrever tudo o que aconteceu, mas aquilo parecia que era uma fábula, parecia que nada tinha acontecido daquela maneira. Eles foram capazes de descrever nos detalhes. Se Jesus fosse realmente o Messias, depois de tudo que eu vi Jesus fazendo, eu vi Jesus curando, eu vi Jesus fazendo água virar vinho, eu vi Jesus andando sobre as águas, olha, eu vi Jesus libertando as pessoas oprimidas pelo diabo, eu vi Jesus multiplicando o peixe e o pão, eu vi Jesus ensinando, eu vi Jesus fazendo tantas maravilhas, e agora Ele está ali, imobilizado naquela cruz. Eu esperava que Jesus pudesse descer daquela cruz e dizer: parem com tudo isso, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão matando o Filho de Deus. Esse era o sentimento daqueles dois discípulos. No versículo 17, Jesus parece para eles. No versículo 18 ele diz assim: és o único porventura? Você percebe aqui claramente a profundeza de decepção que havia nesses dois homens. E eu quero dizer para você que toda expectativa tem um risco. A frustração vem pela expectativa que nós criamos. Toda expectativa, ela tem um risco, por menor que seja. O risco da decepção está associado à minha expectativa. Seja ela a mais banal, a mais simples, de como ir na feira, na expectativa de encontrar aquele tipo de laranja que eu gosto. Como eu olhar para uma pessoa e perceber de que ela não tem as qualidades, as características que eu imaginava. O risco da decepção está, claro, na nossa vida. A cada decisão, a cada sonho, a cada expectativa que nós geramos tem um risco de decepção. E aí você pode imaginar, então peraí, se eu gerar uma expectativa no coração, e se essa expectativa não acontecer, então eu vou me frustrar, então é melhor eu não ter expectativa. Eu não tenho expectativa, eu não gero sonhos, eu não gero, e aí eu não vou me frustrar, não vou me machucar. Mas imagina você viver uma vida sem sonhos. Você imagina viver uma vida sem expectativa. Eu vou prestar o concurso para aquela faculdade e eu estou na expectativa de passar. Imagina você viver sem isso. Eu estou na expectativa de arrumar um homem de Deus, uma mulher de Deus para eu casar. Imagina você viver sem esse sonho. Eu estou numa expectativa de ser promovido na empresa que eu trabalho. Imagina você viver sem esse sonho. A vida seria sem graça, a vida seria medíocre. A nossa vida sem sonho, sem expectativa, nos levaria a uma condição de estar próximo à depressão. Porque que nos faz e nos impulsiona a viver a cada dia é poder sonhar que amanhã vai ter um dia melhor do que hoje. É poder saber de que eu tenho como trabalhar, eu tenho como estudar, eu tenho como fazer, e eu orando, pedindo a bênção de Deus, amanhã eu posso conquistar coisas melhores do que eu tenho hoje. Você vê, a pastora Michele estava contando aqui o sonho daquele garoto que era tomar um banho de chuveiro. Ele tinha expectativa. Tu imagina aquele garoto sem poder sonhar em tomar um banho de chuveiro. Como seria a nossa vida sem os nossos sonhos, sem as nossas expectativas?
Seria uma vida vazia, seria como robô, andando para um lado e para o outro, sem sentido nenhum a nossa vida. Não faz nenhum sentido viver sem a expectativa. Então eu preciso correr o risco de sonhar, de criar uma expectativa e me decepcionar. A nossa vida é desse jeito, não tem outra maneira. Eu vou viver a expectativa. Eu vou ver a expectativa de que eu vou encontrar Jesus Cristo. A vida eterna é uma promessa que Ele fez para mim. E eu, como igreja, eu preciso viver na expectativa que eu vou estar junto com o Pai, quando Ele voltar ou quando eu morrer. Então não tem como nós vivermos sem sonhos, sem expectativas. E eu preciso correr esse risco. Mas quando vem a decepção? Quando não acontece da maneira com que eu sonhei? E quando acontece da maneira como eu não planejei? Algumas vezes nós erramos nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, porque tomamos decisões no meio de crise. Tomamos decisões no meio daquele... a nossa vida, de repente aconteceu uma coisa e está naquela crise toda, está naquele confronto, naquele negócio todo, e eu tomo decisões. Eu preciso entender de que na crise não é o melhor momento de eu tomar uma decisão importante para a minha vida. Eu lembro que no final do ano passado, uma pessoa que trabalha comigo chegou para mim branca, tremendo, e disse: olha, fiz uma besteira. Eu cometi um erro. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para entender o que tinha acontecido. Ela me contou, isso já era umas 4:30 da tarde. Aí eu falei para ela no final assim: olha só, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos para casa, vamos dormir, e amanhã de manhã a gente volta a conversar sobre isso. Ela: mas Marco, e aí? Eu falei: amanhã a gente volta a conversar, porque a segunda vez que eu olho para o problema, ele não é tão feio como da primeira vez. Vamos para casa, vamos descansar, amanhã a gente volta a conversar. Fizemos isso. É claro que ela não dormiu direito, eu dormi. Eu dormi na paz de Deus, ela não dormiu. No outro dia, fomos ver o problema, analisar, ligamos para uma pessoa, a pessoa resolveu o problema. Parecia que não tinha solução aquilo, o problema era tão grande, tão difícil. Olha, não vai, ainda mais que mexia com a parte do governo, então não vai acontecer, que não sei o quê. Depois, no outro dia, de manhã, que a crise já tinha, as emoções, a adrenalina já tinha baixado, pô, vamos ligar para fulano. Pegamos o telefone e resolvemos o problema. Então, no meio da crise, no meio daquele negócio todo, não toma nenhuma decisão. Pare, pensa, esfrie. Os 2 discípulos, eles tomaram essa decisão no meio daquela confusão toda e tomaram a decisão errada. Tomaram a decisão de voltar para a antiga vida, de voltar para Emaús, viver da maneira que eles viviam antes. No meio da crise, jamais tome uma decisão. Jamais tome uma decisão que vai impactar. Sabe por quê, igreja? Porque nós temos a tendência de valorizar o negativo. Nós temos a tendência de valorizar demais aquilo que nós erramos e não valorizamos aquilo que nós acertamos. Quer ver? Se você achar ali na rua um pacote com 20 mil reais, para quantas pessoas você conta? 1, 2 no máximo. Agora perde 50 reais. Tu conta para todo mundo: irmão, perdi 50 reais. Rapaz, tu acredita que eu pedi 50? Nós temos essa capacidade de valorizar demais aquilo que nós perdemos, aquilo que é negativo, aquilo que nós erramos, e valorizamos de menos aquilo que nós acertamos e fazemos bem. Vou te contar uma história. Essa é das antigas, que hoje não existe mais. Vocês lembram daquele açougue de rua? Que agora não tem mais, né? Açougue que ficava no bairro, aquele açougue de rua mesmo, né?
Agora você só compra carne do mercado. Ali na Iracoã ainda tem um açougue ali sobrevivendo. Não sei como, mas ainda tem ainda lá um açougue lá. Então, nesse açougue, entrou um cachorro. E o dono do açougue, quando viu o cachorro, ele falou assim: meu Deus, um cachorro aqui dentro vai espantar todos os meus fregueses. Então ele foi lá para tirar o cachorro de dentro do estabelecimento, de dentro da loja. E ele chegou já, né? Sai cachorro, sai daqui, não sei o quê. Mas aí naquele momento ele olhou para a coleira do cachorro e viu uma sacola pendurada na coleira. E ele viu que tinha dinheiro lá dentro e um papel branco. E aí o açougueiro foi curioso, pegou, tirou da coleira. Tinha ali, sei lá, uma quantidade de dinheiro, R$100, e um bilhete, dizendo assim: senhor açougueiro, por favor, me pese 1 quilo de carne moída e 1 quilo de carne para bife. Por favor, coloque numa sacola e coloque na boca do cachorro. O açougueiro olhou aquilo, achou muito estranho e disse: alguém está fazendo uma brincadeira comigo. E aí ele chegou na porta, olhou para um lado, olhou para o outro. Não, isso é uma pegadinha. Mas eu vou cair na pegadinha. Aí foi lá, preparou a carne moída, preparou a carne para bife, embrulhou bonitinho, colocou numa sacola plástica, colocou o troco na sacola, amarrou na coleira do cachorro de novo e colocou lá a sacola. O cachorro foi, mordeu a sacola e foi andando. E o açougueiro foi vigiando ele. O cachorro andou alguns metros e parou num sinal. O cachorro colocou a sacola no chão, ficou em pé, com a patinha, apertou o botão para o sinal ficar vermelho. O açougueiro: não acredito nisso. Que isso, esse cachorro não. O cachorro ficou parado olhando para o sinal. Quando o sinal ficou vermelho, ele pegou a sacola e continuou caminhando. O açougueiro abandonou a loja e foi atrás do cachorro. O cachorro foi, andou mais uma quadra, parou no ponto de ônibus. O açougueiro falou: não acredito. O cachorro parou no ponto de ônibus. O cachorro, veio um ônibus, o cachorro olhou, não era o que ele queria. Veio o segundo, não era o que ele queria. Veio o terceiro ônibus, o cachorro ficou em pé e fez sinal. O açougueiro já estava desesperado. Que isso? Que cachorro é esse? O ônibus parou, o cachorro pegou a sacola e entrou no ônibus. E o açougueiro pegou e entrou junto. Eu falei: não, quero ver onde esse cachorro vai. Alguns minutos depois, aquele cachorro foi, apertou o botão para o ônibus parar. O ônibus parou no ponto, o cachorro desceu, o açougueiro desceu atrás. O cachorro andou mais alguns metros, virou a esquina, virou outra esquina e entrou no quintal. O açougueiro parou no portão e ficou olhando. Aquele cachorro chegou de frente à porta, ficou em pé e botou a pata na maçaneta para abrir a porta. A porta não abriu. O cachorro deixou a sacola ali, foi na janela e bateu na janela. E voltou para a porta da frente. E aí me sai um homem, fortão, todo malhadão, olhou para o cachorro, pegou o cachorro e começou a bater no cachorro. O açougueiro invadiu a casa e falou assim: rapaz, para com isso, o que você está fazendo? Não bata nesse cachorro, esse cachorro é um gênio. O homem olhou para ele e falou assim: que gênio que nada, rapaz, já é a terceira vez que ele esquece a chave essa semana. Tu imagina tudo que o cachorro fez. Tu imagina tudo que o cachorro fez. Por ele ter esquecido a chave, ele apanhou. Vê se você não é desse jeito. Olha, se você não é assim. Se você não é capaz de dar valor àquilo que erraram com você e te decepcionaram, e você não consegue ser capaz de valorizar todas as coisas boas que fizeram com você. Vê se nós somos assim. Vê se nós somos, errou com a gente, nos decepcionou, acabou. Tem uma companhia telefônica aí que eu cancelei ela há uns 3 anos e eu não quero mais ela na minha vida.
Nós somos assim, valorizamos demais o erro. E o teu coração está triste, está decepcionado. Procura ver se você não está valorizando demais o erro e está esquecendo de dar valor às coisas boas que acontecem. Eu sei que muita gente se decepciona dentro da igreja. E às vezes acontecem coisas que nos decepcionam mesmo. Mas Deus nunca te decepcionou. Deus nunca te decepcionou. E eu quero falar uma coisa para vocês. Dentro da igreja tem dois tipos de pessoas. Tem o crente e tem o não crente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós entramos, aceitamos Jesus, fazemos parte na membresia de uma igreja e achamos que agora tudo é perfeito, que todo mundo é perfeito, ninguém erra mais aqui dentro. Todo mundo de santinho. Mas não é bem assim não, igreja. Não é bem assim não. Temos dois tipos de pessoas, crentes e não crentes. E os crentes? E aí você tem vários níveis de crente. Tem aquele que acabou de aceitar Jesus, está chegando agora, ainda tem vários aspectos e coisas do mundo que ele ainda está se livrando, tá, né? Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Você tem aquele crente que já está na igreja há muito tempo, mas vive como bebezinho ainda, e Paulo falou, olha, poxa, eu quero dar alimento, mas não dá, porque vocês ainda são crianças. E tem crente de verdade mesmo, que suporta ali. E tem os não crentes. Os não crentes tem aquele que visita, que gosta de estar aqui, gosta do ambiente, mas não quer assumir o compromisso, não quer aceitar Jesus, não quer fazer parte, vem aqui aos domingos, aí vem aqui às vezes na ceia, não, eu fui na igreja esse mês, eu fui na igreja essa semana, e aquele negócio todo. E tem um outro tipo, de que está aqui dentro, enviado de Satanás para criar confusão. Para criar confusão e te levar a ter decepções. E se você quiser, que eu não vou entrar em detalhes, porque não é o foco hoje, leia a epístola de Judas, é um capítulo só, 2 páginas, está lá antes de Apocalipse. Lê, chega em casa e você lê, e você vai ver o que Judas fala e combate esse tipo de pessoas dentro da igreja. Então eu venho para a igreja, e Jesus Cristo mesmo disse, seja simples como a pomba e prudentes como a serpente. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas se acontecer a decepção, e se eu me decepcionei, e se agora eu estou com o meu coração triste, e se agora alguém falhou comigo, alguma coisa aconteceu que eu não esperava, que não era a minha expectativa, que não era o meu sonho, o que você vai fazer? Fale para Deus, não fale para mais ninguém, fale para Deus. Jesus Cristo apareceu diante desses 2 discípulos, e Jesus é muito engraçado, né? Jesus perguntou para ele, o que vocês estão falando aí enquanto vocês caminham? Aí eles falaram, és o único que estava lá em Jerusalém e não sabe de nada que aconteceu. E Jesus pergunta, quais? Jesus não é engraçado? Tudo que aconteceu na sexta-feira aconteceu com quem? Com Jesus. Quem estava do lado dos 2 discípulos? Jesus. Ele não sabia tudo o que aconteceu sexta-feira? Sabia. E por que ele perguntou para os discípulos? Quais? Olha, você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesse final de semana? Quais? A pergunta de Jesus não significa desinteresse, ou que ele está desinformado, que ele não sabia de nada. Não, a pergunta de Jesus foi para que você pudesse falar e revelar qual era o problema. Eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso agir. Fale mesmo, abra o seu coração diante de Deus, conte para Jesus como se você estivesse contando a um amigo.
Abra o teu coração, Jesus, olha, eu estou sentindo isso, eu estou assim, eu estou com raiva, mas eu não quero, eu estou assim, eu queria que acontecesse isso. Seja sincero para Deus. Abra o teu coração para Ele, fale para Ele tudo o que você está sentindo. No versículo 19, Jesus perguntou quais, e lá no versículo 21, estava o problema. O problema qual era? Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Aqui está o problema. Quando os dois discípulos começaram a colocar para fora o que eles estavam sentindo, quando eles começaram a falar para Jesus e confessar para Jesus o que estava no seu coração, eles colocaram com as suas próprias palavras aquilo que incomodava e aquilo que trazia frustração no seu coração, e eles estavam com uma expectativa falsa. E essa expectativa falsa fizeram com que eles tomaram uma decisão errada de voltar para Emaús. Porque nunca esteve escrito na Bíblia de que Jesus viria para pegar a espada e redimir a Israel conforme eles queriam, conforme eles imaginavam. O plano de Deus era outro e muito maior. E eles não entenderam. Por isso que Jesus falou assim: honestos e tardos de coração para crer tudo que diz as Escrituras a meu respeito. E aí Jesus começou a falar com eles. Então, a partir do momento em que você começa a falar com Deus, abrir o seu coração, você começa a se rasgar para Deus, você começa a colocar para fora para Deus, aquilo que te faz mal sai. E aí vem a palavra de Jesus Cristo, vem o Espírito Santo que foi prometido a mim e a você, que Ele nos consolaria, que Ele nos daria uma palavra de vida. Ele vem e age no meu coração, e aquilo que se transformou em mal, se transforma em bem. E a decisão que eu tomei de voltar, eu cancelo essa decisão, e eu volto para Jerusalém. Eu volto para lá forte, eu volto para lá firme, eu volto para lá em pé. Eu volto para lá sabendo de que Deus está comigo. Então clame a Deus, ore a Ele, fale com Ele. Mas aí você tem o exemplo de Jesus Cristo. Quando você colocar os seus sentimentos, quando você falar para Deus aquilo que você está sentindo, você ore conforme o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore conforme Jesus orou lá no Getsemane: Pai, se for possível, pare de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Quando você colocar, abrir o teu coração diante de Jesus Cristo, você ore desse jeito: Senhor, a minha vontade é que ele morra, mas Senhor, mas faça-se a tua vontade. A minha vontade é de ir lá e fazer isso, 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 mas seja feita a tua vontade. Há uma solução para toda frustração. Ela se chama amor. Amor. Se chama amor. Nós não sabemos e não conhecemos o plano de Deus. Na sua totalidade. Nós não conhecemos e não sabemos aquilo que Deus tem planejado para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus planejou para mim e para você. Então eu preciso estar pronto, eu preciso estar apto a receber as bênçãos de Deus, a receber a presença de Deus. Mas se o meu coração estiver decepcionado e eu alimentar essa decepção, isso vai se transformar em raiva, ódio, e Deus não vai me abençoar, Deus não vai derramar e fazer os seus planos sobre a minha vida enquanto o meu coração estiver dessa maneira. É necessário que eu deixe isso tudo para fora, e eu preciso acreditar de que Jesus está comigo. Eu preciso tirar a dúvida, eu preciso tirar e quebrar, a dureza do meu coração para crer que por vezes nós deixamos as adversidades da vida, as confusões da vida, as crises e os fracassos encher o nosso coração.
E a gente perde o foco daquilo que é importante, a gente perde o foco daquilo que é primordial, que é o foco em Jesus Cristo. E por isso eu preciso, e é um desafio, eu voltar a confiar. Eu voltar a confiar em Deus, eu preciso quebrar a dúvida do meu coração. Nós perdemos o entusiasmo pelo milagre quando nós estamos decepcionados. Nós perdemos o entusiasmo, a alegria do milagre, das revelações do plano de Deus quando nós estamos frustrados, tristes, amargurados. Você vê alguém aqui contando um testemunho e o seu coração duro igual uma pedra. Não é capaz de se alegrar com a alegria do irmão. Você vê o outro contando um testemunho ali, você vê um outro falando de um livramento, e você não consegue se alegrar. O irmão colocou essa semana que ganhou um carro aí, que alegria, igreja. Imagina. Cadê? O Marcos Vinícius, né? Tá lá, tá ali, ó. Gente, que alegria, glória a Deus. Nosso coração tem que estar alegre pela vitória do irmão. Mas quando o meu coração está duro como pedra, por causa do fracasso, por causa de uma decepção, porque eu achei que eu fui tratado erradamente, porque alguém não me cumprimentou, porque sei lá, coisas que a gente inventa, que leva para o nosso coração, Deus não vai agir, e eu não sou sensível ao agir de Deus. Deus está agindo, mas eu não percebo. Vou voltar ao exemplo do garoto que queria tomar banho de chuveiro. Talvez muitos não se comoveram com isso. Me deu uma vontade de chorar muito grande. Saber que um garoto queria ter um sonho de tomar um banho de chuveiro. O milagre, o extraordinário de Deus para você pode ser diferente para o outro. Talvez hoje tomar banho de chuveiro para você seja uma coisa natural, mas para aquele garoto não era. Para aquele garoto foi um milagre, igreja. Então vamos nos alegrar. Mas se você tiver com o teu coração entristecido, amargurado, decepcionado, você não é capaz de se alegrar com os milagres de Deus, assim como esses dois discípulos fizeram. Você vê que eles descreveram para Jesus: olha, o sepulcro está vazio. Os anjos declararam para as mulheres afirmaram, Pedro foi lá, mas eles fizeram o quê? Voltaram. Eles voltaram porque o coração deles estava amargurado. Eles voltaram porque estavam tristes. Eles voltaram porque não acreditaram mais que havia um poder de Deus que pudesse fazer algo diferente e grande naquele lugar. Eles estavam insensíveis ao mover de Deus, insensíveis à manifestação do poder de Deus. Eles estavam insensíveis àquilo que Deus podia fazer e faz sempre no nosso meio, igreja. Você pode procurar a saber que Deus sempre está agindo na vida de alguém aqui dentro da igreja. Você pode procurar que sempre tem um irmão aqui dentro que Deus está fazendo uma grande obra. Pode procurar. Quebra esse teu coração de pedra e começa a louvar a Deus pelas maravilhas que Ele está fazendo no nosso meio. Precisamos voltar a acreditar, porque o nosso Deus nunca te decepcionou. A decepção que você está sofrendo, né, a angústia que você está sofrendo não veio de Deus. Ela não veio de Deus. Deus permitiu que acontecesse com você? Permitiu, mas não veio dele. Uma vez eu e a minha esposa, a Marileia, a gente estava no mercado. Encontramos com um casal que a gente já não via há uns 2 anos. E a gente, um certo tempo, teve um relacionamento mais perto, né, porque eles eram lá da igreja que a gente também era membro. E aí eles se afastaram um pouco, tal, não lembro muito bem o que aconteceu, mas aí nós encontramos aquele casal lá no mercado. E aí aquela alegria, né? Oi, como é que você está? Como é que você não está? Aquele negócio todo. E aí veio a pergunta: e a sua mãe, está tudo bem? A gente conhecia a mãe dela. A gente já esteve na casa da mãe dela. E a sua mãe, está tudo bem? Para quê, igreja? Para quê? Aquela pergunta acabou com o nosso encontro, que estava ali tão festivo, né? Saudade de um casal amigo. Acabou. Aquela mulher disse assim: minha mãe morreu, e eu estou muito decepcionada com Deus porque deixou ela morrer.
Deus, o que aquela mulher pensava? Que a mãe dela ia ser eterna? Ia viver para sempre aqui? 200 anos, 300 anos, 500 anos? E nunca ia morrer? A mulher disse que estava decepcionada com Deus porque a mãe morreu. Meu Deus, é triste. A gente espera que a nossa mãe morra, porque ela morreu cedo. Ela devia ter 60 e poucos anos, né? Nova. A gente espera que a nossa mãe, que o nosso pai viva até 100 anos, né? Viva bastante, mas, Ângela, meu Deus, morreu. E aquela mulher disse com a sua boca: eu estou decepcionada com Deus, porque Deus deixou minha mãe morrer. Então nós criamos essas coisas no nosso coração, criamos essas barreiras, e isso gera dúvida de crer que Deus ali de repente preparou, era o momento daquela senhora, era o dia dela. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe por que eu não posso viver mais ou por que eu não posso viver menos. Deus sabe exatamente o momento certo que eu tenho que morrer. Então nós valorizamos demais, e eu preciso crer que Deus está comigo em todas as situações da minha vida. Se você não consegue crer, se você não consegue acreditar, faça a oração daquele pai, do jovem possesso, que levou ele diante de Jesus Cristo, e o diabo pegava aquele jovem, fazia com ele coisas horríveis, e aquele pai disse para Jesus: Jesus, se tu podes, cura o meu filho. E ele disse: se tu crês verás maravilhas, poderes. E ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então ore assim ao Senhor: Senhor, me ajuda na falta de fé, ajuda na minha incredulidade, ajuda nesse momento, porque eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo crer. E pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E para eu vencer a decepção, eu preciso aprender a ouvir a Jesus Cristo, assim como esses discípulos fizeram. E lá em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação de ouvir a palavra de Jesus Cristo. Precisamos voltar a confiar, porque o nosso Deus nunca te decepcionou. Aquilo que aconteceu na sua vida, que você parecia que era o fim, aquilo que você olhou, que parecia que agora acabou, nada mais existe. Você lembra de Jó? A passagem de Jó que estava lá, Jó dizendo: olha, aquela árvore que está ali, mesmo que as suas raízes apodreçam, o seu tronco caia na terra, mas ao cheiro das águas ele brotará. Aquilo que você pensa que está morto na sua vida, ao cheiro das águas. Não precisa muita coisa não, igreja. Não precisa de um manancial de água não. Precisa simplesmente de um cheiro das águas. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai ressuscitar a sua expectativa. Deus vai ressuscitar aquilo que você perdeu. Deus vai trazer de volta aquilo que foi. Deus vai trazer de volta. Ah, mas eu não sonho. Mas volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Por que você deixou o seu coração ficar tão duro? Por que você deixou o seu coração ficar tão amargurado? Nós devemos transformar as decepções da nossa vida no caminho de volta para Deus. As decepções não são para me afastar de Deus, ao contrário, as decepções que acontecem na minha vida, eu preciso voltar com elas para Deus. Eu preciso voltar com elas para Deus. Eu quero terminar lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se retente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Transforme esse ódio que está no seu coração, esse rancor do seu coração, em amor. Em amor.
Jesus Cristo disse: olha, ame os seus inimigos, ore por eles. Sabe aquele teu irmão, sabe o teu pai, sabe a tua mãe, sabe aquele irmãozinho na igreja? A Bíblia diz que você precisa suportar ele. Não é suportar, aquele negócio assim, aí não suporta. Não, não é isso não, é suportar. Ser sustento, coluna para ele. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que você deve considerar o teu irmão maior do que você. Imagina se nós fizéssemos isso a cada instante. Eu estou falando isso para mim também, igreja. Que em alguns momentos eu não faço isso. Em alguns momentos eu deixo as circunstâncias me tomar e me levar por caminhos vazios, caminhos tortos, que me fazem sofrer. Mas o amor, ele pode modificar tudo. O amor pode modificar qualquer situação. Volte a sonhar. Fica de pé, por favor.